Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos, fale com o Senhor, peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, que nós possamos entender, ó Pai, a regra, Senhor, da semeadura e da colheita, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, avançar, meu Pai, no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala a cada vida, coração, com estes que estão aqui, com aqueles, meu Deus, que estão em casa também nos acompanhando. Senhor, que a minha vida seja um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer falar a cada um do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, para que, meu Deus, nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor já tem planejado para nós, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a pessoa, que o homem semear, certamente ele colherá. Fala para quem está do seu lado, tudo que você... Fala para essa pessoa, me ajuda, fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, tudo que você semear, certamente você colherá. Você, quando ouviu essa pessoa falando isso para você, você se sentiu ameaçado? Pareceu uma ameaça para você? Sabe, irmãos, muitas vezes, eu ouvi essa palavra, e eu me senti meio acanhado, e eu fiquei meio encostado no canto, na parede, achando que aquilo poderia ser uma ameaça para mim, porque na minha vida anterior à minha conversão, eu não havia semeado coisas boas. Você compreende isso? Então, no princípio da minha conversão, o plantio não era bom, o plantio anterior não tinha sido bom, e então eu ficava com aquilo na cabeça, meu Deus, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida, o que eu vou colher daquilo tudo que eu fiz de ruim? Mas eu fui aprendendo na palavra de Deus, que conforme eu vou caminhando na fé, Deus ele vai anulando sentenças sobre as nossas vidas, amém? Deus vai cancelando sentenças que estavam destinadas a nós. Então, se você é novo na fé, se você está começando na caminhada, a única coisa que você precisa fazer é continuar firme, confiar no Senhor e saber que Ele vai resguardar a sua vida. Ele vai te guardar de você sofrer danos maiores. Pastor, então, para eu me livrar da má sementeira, basta eu me converter? Basta estar no caminho do Senhor. É simples assim, a gente complica as coisas. Mas eu levei tempo para aprender isso, então eu ouvia palavras desse tipo e para mim eram sempre uma ameaça. Eu morria de medo, irmãos. Morria de medo, eu falava, meu Deus do céu, talvez aquela sementinha que eu joguei na terra já virou uma árvore grande e uma hora vai cair uns frutos ruins na minha cabeça. Mas quando eu aprendi que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões na cruz do Calvário, então eu entendi que eu não precisava mais sofrer, nem na minha cabeça e nem na minha pele eu sofreria por algo. Mas, se você ainda vê essa palavra como uma ameaça, talvez as sementes que você tem semeado não sejam tão boas, mas há solução. E se eu olho para essa palavra
e eu vejo nessa palavra uma promessa para a minha vida, então eu estou muito feliz. Porque se eu estou semeando coisas boas, se por onde eu vou eu planto coisas boas, o que eu posso colher, irmãos? O que nós podemos colher se nós semearmos coisas boas? Somente coisas boas, não é assim? Se eu semeio, e aqui a gente tem plantações em muitos lugares, tem hortas aí pelas esquinas, a gente vê terrenos com grandes hortas. Se eu semeio salsinha, eu vou colher o quê? Salsinha. Se eu semeio lá alface, eu vou colher o quê? Alface. Então, são coisas que estão sendo semeadas, que vão brotar e vão dar o seu fruto. Então, para eu semear coisas boas, para eu colher coisas boas, eu preciso ter antes semeado coisas boas. Pastor, eu não tive tempo ainda de semear tantas coisas boas assim. Começa. Fala para quem está do seu lado, começa. Ou fala para quem está do seu lado, fala outra palavra, fala assim, continua. É só continuar semeando. Porque a própria palavra que nós lemos fala que se nós não desfalecermos, se nós não esmorecermos, nós vamos colher tudo de bom. Então, em todo tempo nós devemos continuar fazendo coisas boas. Em todo tempo nós devemos continuar semeando boas sementes. Amém, irmãos? Então, a palavra que antes parecia ser uma ameaça, se torna uma promessa para nós. Uma promessa de colheitas maravilhosas para a nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Nós devemos fazer o bem em todo o tempo. Fazer o que é bom em todo o tempo. E, às vezes, a gente faz coisas boas para as pessoas, mas as pessoas, elas agem com ingratidão, elas agem com não reconhecendo aquilo que foi feito, ou simplesmente desprezando algo bom que foi feito. Não é assim, irmãos? Quem já sofreu com ingratidão aqui? Irmãos, faz parte da vida, mas o que não pode acontecer é nós fazermos algo bom, alguém ser ingrato a nós, alguém não reconhecer ou simplesmente chutar nossa canela em algum momento, e nós deixarmos de andar corretamente, nós deixarmos de fazer as coisas boas. Sabe por quê, irmãos? Um dia, um pastor amigo meu, eu conversando com ele, eu falei para ele, meu amigo, você não vê que as pessoas se aproveitam de você? Você faz tantas coisas boas pelas pessoas, e as pessoas simplesmente chutam você de lado, deixam você, e seguem as vidas delas, não reconhecem o favor que você fez. Ele falou assim, sabe, Flávio, você é meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Ele falou assim, eu me baseio numa palavra, fazer o bem em todo tempo, sem olhar as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem? Eu falei, mas você não vê que as pessoas estão te chutando, estão menosprezando, estão largando mão, não estão valorizando aquilo que você fez? Ele falou assim, sabe, se nem o sacrifício de Jesus as pessoas vão valorizar, por que o meu favor elas vão valorizar? E aí eu entendi. E aquele pastor amigo meu continua fazendo coisas boas até hoje. E muitas pessoas continuam largando ele de lado, chutando ele, desprezando o que ele faz de bom. Sabe, irmãos, mas ele falou assim, as pessoas, elas vão ser como elas são, só que elas não vão mudar o meu caráter, elas não vão mudar quem eu sou, e eu quero continuar fazendo bem em todo o tempo. Se alguém aproveitar bem, vai crescer, vai evoluir, vai melhorar, mas quem desperdiça, o problema é deles. Você compreende isso, irmãos? É difícil a gente fazer, e às vezes as pessoas desprezarem, a gente ajudar o próximo e a pessoa largar a mão, mas nós precisamos entender que o maior sacrifício de todos, a maior doação de todas, foi Jesus quem fez. Jesus entregou a sua vida, e quantas pessoas estavam ali? Quantos dos discípulos estavam juntos com Jesus na morte dele? Pouquíssimos, irmãos. Quantas pessoas que foram curadas,
que tiveram as suas vidas transformadas, estavam lá junto com Jesus? Pouquíssimas. Então, se o próprio Jesus, que fez o maior sacrifício, entregou a sua própria vida por amor a todos nós, ele não foi reconhecido e não é reconhecido por muitos, irmãos, o que dirá de nós, meros mortais? Não é assim, irmãos? Mas nós precisamos entender o nosso posicionamento, o nosso lugar de servos do reino, de servos do Senhor. E Deus, irmãos, Ele pode mudar, transformar, e Ele tem uma preocupação com o nosso futuro. Sabe que quando a gente se preocupa demais com o nosso futuro, não causa nada, não causa nenhuma transformação. Sabe por quê? Nós não vivemos lá no dia de amanhã, nós vivemos no dia de hoje. Apesar de nós fazermos planos, nós apresentarmos diante do Senhor o nosso projeto de vida, os nossos planos, os nossos sonhos, a gente não vive no amanhã, a gente vive no hoje. Fala para quem está do seu lado, a gente vive no dia de hoje. Então, a preocupação nossa com o futuro não gera transformação, não transforma, porque, na verdade, quem está preocupado, quem está de olho no nosso futuro, é o próprio Deus, e Ele planeja algo para nós. Sabe, esse projeto de vida que a gente recebe, que a gente entrega, ele é para você orar, falar com Deus, apresentar diante do Senhor, e depois escrever. Você ter uma noção dos céus, do reino, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em cada área. Porque quando os seus planos, eles vão de encontro com os planos de Deus, então as coisas se encaixam. Quem está compreendendo, diga amém. Se os seus projetos, eles se encaixarem com os projetos de Deus, irmãos, não vai ter ninguém que te segure, ninguém poderá te impedir, mas você precisa consagrar os seus planos ao Senhor, apresentar os seus sonhos diante do Senhor. Na sua Bíblia, lá no Salmo 37, versículo 5, diz algo importante. Salmo 37, 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. É você entregar, significa você dizer: Senhor, todas as minhas decisões, todos os meus projetos, tudo aquilo que eu quero fazer, eu estou colocando diante do Senhor, eu estou colocando nas mãos do Senhor, e eu estou confiando que o Senhor fará acontecer na minha vida. Então, entregue o teu caminho ao Senhor, apresente os seus planos diante de Deus, apresente os seus projetos diante do Senhor, confia nele, e Ele fará. Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar a sua vida. Deus, Ele quer transformar a sua história. O desejo do Senhor para você é que você tenha uma vida melhor, e você precisa semear, irmãos. Nós precisamos semear em todo tempo. Pastor, quanto tempo leva da semeadura à colheita? Quem já trabalhou com plantação sabe, depende daquilo que você planta. Se você plantar cana em meses, está pronto. Não é assim? É ou não é? Eu estou enganado? Quanto tempo leva para colher cana? Hã? Quanto? Fala mais alto, quanto? Não chega a um ano, a gente vê a colheita aí, 10 meses, 11 meses está colhendo. Está colhendo. Agora, se eu plantar uma árvore, eu quero comer abacate, eu vou plantar e eu vou esperar alguns anos para colher, não é assim? Dependendo daquilo que eu quero colher, vai levar um tempão para eu colher, porque eu preciso semear, esperar o tempo, eu preciso cuidar, e então eu vou colher. Irmãos, mas olha só, existe colheita rápida. Fala para quem está do seu lado, tem colheita rápida. Quanto tempo leva para a gente colher coisas boas? Olha só, abra sua Bíblia lá em Gênesis, Gênesis capítulo 26, fala a respeito de um homem que ele semeou, Deus abençoou ele,
e ele colheu no mesmo ano. Mas não foi qualquer coisa que ele colheu, não. Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Irmãos, Isaque semeou numa terra árida, no meio de um deserto, num lugar no meio dos inimigos. Não foi numa terra fértil. Isaque não semeou na terra nossa adubada, que tudo que você jogar na terra cresce. Você pensar, está crescendo às vezes. Não é assim? A terra aqui é boa demais. Você pensou no negócio, cresce. Não precisa nem jogar semente às vezes. Também não é assim, né? Mas Isaque, ele semeou no meio do deserto, irmãos, em terra árida, lugar ruim, no meio de um povo inimigo. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo ano, fala comigo, no mesmo ano. Irmãos, no mesmo ano, Isaque colheu 100 por um. De cada um que ele plantou, ele colheu 100. De quantos? De cada um que ele plantou, ele colheu quantos? Fala de novo, de cada um que ele plantou, ele colheu quanto? Então foi multiplicado, não foi? A palavra de Deus diz que ele prosperava mais e mais a cada dia, e ele ficou riquíssimo. Deus acrescentou a ele. Mas em quanto tempo ele ficou riquíssimo? Fala comigo, 1 ano. Não levou 1 ano para a vida dele ser transformada. Não levou 1 ano para ele melhorar de vida. Isaque semeou naquela terra e ele colheu 100 por um. 100 por um. Irmãos, pensa comigo. Cada semente que você jogar na terra, você colher 100 daquilo que você está plantando. Cada coisa que você fizer, você tiver de retorno 100 por um daquilo que você fizer. Irmãos, não é pouca coisa. É muita coisa. Se eu semear 10 sementes, eu vou colher uma infinidade. E, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para aquele que precisa de alimento. O Senhor nos dá semente. Se nós semearmos, não é Senhor, eu preciso semear, o Senhor vai me dar a semente? Não, começa. Fala para quem está do seu lado, começa. Fala para essa pessoa outra palavra, diz assim, continua. A colheita vem, irmãos. A colheita vem. A colheita é certa. Nós precisamos semear. Se nós semearmos, certamente nós colheremos. É Deus quem garante a vitória nas nossas vidas, irmãos. É Ele quem garante. A palavra de Deus diz que um plantou, outro regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, se Deus dá o crescimento, por que eu não vou semear? Se Deus ele garante que eu vou ter grande colheita, por que eu não vou semear? Por que eu não vou fazer o que precisa ser feito? Se Ele me garante a vitória, se a semeadura, ela me tem uma garantia de que eu vou ter colheita, por que eu não vou semear? Por que eu não vou fazer? Irmãos, é só você perguntar para a criança mais boba, e falar para a criança assim, olha, se você me der 1, eu vou te dar 100, o que ela vai fazer? Hein, irmãos? Para o mais simples, para o mais bobinho, se nós sabemos que Deus multiplica, por que nós não semeamos mais? Ô pastor, parece que eu vou semear por interesse. Deixe os outros pensarem o que quiserem, porque eles vão pensar se você fizer, eles vão pensar se você não fizer, mas o problema é de quem? É do outro ou é seu? É nosso. Nós precisamos tomar a decisão, nós precisamos dar o passo, nós precisamos ter atitude e fazer. Então, se o problema é meu, eu preciso resolver, eu preciso fazer. Se eu quero ter grande colheita, eu preciso ter uma grande semeadura.
Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam assim, olha, se você fizer um pouquinho a todo dia, você vai ter colheita lá na frente? Você já ouviu pessoas falando assim, olha, eu preciso fazer um pouquinho todo dia. Se eu fizer um pouquinho todo dia, lá na frente eu vou ter um resultado. Quem já ouviu isso? E se você fizer um pocão todo dia? Se você fizer um montão todo dia, será que o seu resultado vai ser o mesmo? Será que lá na frente, o seu resultado vai ser o mesmo se você estivesse fazendo um pouquinho? Ou se eu resolver fazer mais? Ou se eu me dedicar um pouco mais? Ou se eu me empenhar um pouco mais? Será que eu não vou ter um resultado melhor no dia de amanhã? Será que a minha colheita não vai ser multiplicada amanhã? Será que Deus não vai multiplicar ainda mais na minha vida? Porque Ele está falando assim, poxa, esse aqui está correndo, está fazendo mais, está se esforçando mais. Eu vou dar o mesmo pagamento para ele do que para o outro que não está andando? Não, irmãos, Deus é justo. É ou não é? É justo ou não é, irmãos? Então aquele que está semeando muito, vai colher quanto? Vai colher muito. Fala para quem está do teu lado aí. Fala assim, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, simples assim, não é? Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Irmãos, e do que eu estou falando? Do reino de Deus. Mas não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de tudo que envolve o reino. Eu estou falando de tudo que envolve a sua vida. Se eu trabalho bastante, eu ganho mais. Ah, pastor, se eu trabalhar bastante, ou se eu trabalhar muito, o meu salário vem no final do mês. E Deus não está vendo você? Deus não está te vendo trabalhar? Sabe, eu conheci um rapaz, quando eu ainda era criança, e esse rapaz, ele foi trabalhar numa mecânica. E um dia o irmão dele passou na frente da mecânica, ele estava sentado, ele era ajudante, estava sentado, o serviço dele era lavar peça. Estava sentadinho lá. Ele falava, rapaz do céu, seu macacão está limpinho. Você não trabalhou hoje? Ele falou, não, mas eu vou chegar em casa sujo. Ele enfiou a mão na lata de graxa, esfregou assim no macacão. Ele falou assim, minha mãe tem orgulho de mim, porque eu chego todo sujo em casa. Não fazia nada da vida. Morreu cedo, morreu com 16 anos de idade. Eu vi isso. Alguém que enganava o patrão, alguém que enganava os pais. Irmãos, perdão da palavra, vagabundo não dura muito. Não dura, irmãos. Agora, trabalhador prospera. Fala para quem está do seu lado, trabalhador prospera. Então, se eu me empenhar mais, independente se o meu salário vai ser o mesmo no final do mês, e a palavra de Deus diz assim, tudo o que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para Deus. Então eu preciso dar o meu melhor, independente se o meu salário vai ser o mesmo ou não, eu preciso me empenhar mais, eu preciso caprichar, porque tudo aquilo que eu semear, certamente eu colherei. Tudo que eu plantar eu vou colher. Então por que eu vou semear pouco? Por que eu vou me empenhar pouco no meu trabalho? Por que eu vou entregar pouco daquilo que eu posso fazer? Se eu posso fazer melhor, por que eu vou fazer de qualquer jeito? Sabe, irmãos, um dia tinha um pedreiro que ele estava encerrando a sua carreira. Ele era um pedreiro e trabalhava para uma construtora. Ele estava para encerrar a sua carreira. E aí, estava para se aposentar já. E o empreiteiro chamou ele e falou, meu amigo, eu sei que você está se aposentando, essa é a sua última obra, mas eu gostaria que você fizesse mais uma obra para mim, porque eu confio em você, seu serviço é bom, você faz tudo bem feito, você não mede esforços. Ele falou assim, poxa, mas eu estou me aposentando. Ele falou, mas eu não tenho ninguém que eu possa confiar para fazer esse trabalho bem feito, senão você. Eu não posso pedir para outro, eu não tenho como pedir para outro fazer. Ele falou, não, tudo bem, eu faço então. Só que ele estava bravo com o chefe, ele estava bravo com a empreiteira. E aí ele falou, quer saber? Eu vou relaxar nisso aqui. E aí ele fez assim, comprou o pior bloco, o mais torto que tinha,
gastou massa que não precisava gastar, fez as paredes tudo grossa de massa, encanamento ele pegou de terceira, parte elétrica tinha tomada que não tinha fio, tinha torneira que não tinha água, ele fez assim, ó, sabe quando uma pessoa faz nas coxas um negócio? As portas raspava para fechar, sabe aquela porta que não fecha direito, você tem que empurrar? Ele foi fazendo desse jeito, pintura mal feita, não foi o papeira que pintou, pintura mal feita, sabe, tudo assim relaxado. E aí ele foi entregar a chave e falou, ó, tá tudo feito lá, para a empreiteira, já entreguei, já terminei e tal. Ele falou, poxa, você terminou rápido. Ele falou, eu corri porque eu estou aposentado, né, eu quero viver minha vida, ter minhas coisas. Ele falou, então tá bom, ó, essa chave dessa casa é sua, esse aqui é o seu presente por você ter se dedicado tantos anos para a minha vida. Essa é a melhor, eu tenho certeza que essa é a melhor casa que você construiu, toma de presente para você. Sabe, irmãos, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente não pode se cansar de fazer o bem em nenhum momento. Em nenhum momento. Sempre nós precisamos plantar coisas boas. Sempre nós precisamos nos empenhar. Se Ele é quem garante o nosso sucesso, se é Deus quem garante a nossa vitória, por que nós vamos ficar bravos com o próximo? Por que nós vamos fazer relaxadamente alguma coisa? Abra sua Bíblia, Salmos 18, a partir do versículo 25. E essa daqui é uma palavra importante, diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exército, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Para com o fiel, Deus é fiel, para com o íntegro, Deus é íntegro. Percebe como Deus é justo? Percebe como Deus faz todas as coisas direito? Deus não recompensa aquele que não merece recompensa. Deus não abençoa aquele que não merece bênção. Irmãos, Deus é fiel. Seja fiel em todo o tempo. Seja fiel em todas as coisas. Seja íntegro, seja íntegra em todas as coisas. E você vai ver Deus resplandecendo a luz dele na sua vida, te abençoando, prosperando, te enriquecendo, fazendo você crescer a cada dia mais. Continue, fala para quem está do seu lado, continue. E lá em Gênesis, volta lá em Gênesis capítulo 26, eu quero que você faça algo. Gênesis 26, diz assim, ó, lá no versículo 12, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Repita comigo, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu nome? Fala o seu nome para essa pessoa. Agora fique de pé no seu lugar. Você vai substituir lá, deixa aqui na tela para mim. Você vai substituir o Isaque, e você vai colocar o seu nome. Como é que é seu nome? Você vai falar assim, Flávio semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Quantos entenderam? Diga amém. Então vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Flávio semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém. Para ensaio tá bonito, hein? Ficou lindo. Graças a Deus. Vamos fazer de novo? Só que agora, você precisa entender que naquele mesmo ano, Isaque recolheu 100 por um.
Isaac recolheu 100 por 1. Naquele mesmo ano. Você vai recolher 100 por 1. No mesmo ano. Pastor, tem 2 dias para acabar o ano. E Deus, é difícil alguma coisa para Deus? Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Ou você vai esperar para semear o ano que vem? Aí tudo bem, tem um ano pela frente para você esperar. É você quem tem que fazer. É você quem tem que desafiar. É você que tem que se sentir desafiado. Então você vai falar com voz impetuosa, com voz forte. Vamos lá? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Flávio semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aplauda Jesus pela sua vitória. Aleluia! Glória a Deus!